Olá! Como você já sabe, o final de semana é um momento para rever as matérias exibidas no Boletim Conexões de segunda a sexta-feira. A forte chuva que caiu no dia 26 de novembro causou estragos na Marginal Botafogo. 3 pontos chegaram a ser interditados por causa de desmoronamentos na pista. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás avaliou a situação e acredita que é necessário elaborar um plano diretor de drenagem urbana para evitar novos problemas. Trechos da Alameda Marginal Botafogo ficaram interditados durante o fim de semana, depois das fortes chuvas. Algumas partes da via foram engolidas por erosões. E para falar sobre o assunto, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o CREA, concedeu uma coletiva de imprensa. Os especialistas afirmaram que a drenagem urbana é um problema emergencial. Segundo eles, o volume de água levado para o córrego Botafogo cresceu bastante nos últimos tempos e o local precisa de um plano de saneamento, assim como outros pontos da cidade. Aquela situação tem de ser resolvida e, para ser resolvida, tem de pegar pessoas capacitadas para resolver o problema de um canal que foi projetado há 20 anos, que não é a tecnologia de hoje. A prefeitura colocou várias pedras em trechos da Marginal Botafogo para evitar outros desmoronamentos. Mas, de acordo com especialistas do CREA, é preciso criar com urgência um plano diretor de drenagem urbana para Goiânia. Hoje é fundamental que se volte ao local novamente, que se elabore um trabalho técnico de urgência baseado no que foi levantado e já se inicie com a maior urgência possível a sistemática de recuperação, principalmente do fundo do canal, que é um dos grandes causadores desses problemas quando eles ocorrem. Ainda segundo o CREA, a constante movimentação de caminhões também agrava a situação do asfalto. Portanto, a prefeitura deveria proibir o tráfego deles no local. Eu, se eu fosse o prefeito, eu tirava todos os caminhões da Marginal. Bom, e uma indústria de laticínios de Goiás investe em uma solução pioneira para reduzir o uso de recursos naturais. A instalação de uma estação de tratamento de efluentes, que devolve ao meio ambiente água sem poluentes e ainda transforma os rejeitos em combustível. Essa é a primeira estação de tratamento dentro de uma fábrica de laticínios em todo o Brasil. Essa indústria de laticínios de Bela Vista, município de Goiás, recebe 2 milhões de litros de leite por dia, mas o investimento vai além. A direção inaugurou uma estação de tratamento de efluentes. O sistema é pioneiro no Brasil e o único no mundo instalado dentro de uma indústria do gênero. Para o desenvolvimento do projeto foram necessários 2 anos e meio e uma equipe que chegou a 400 pessoas. Estudos e pesquisas trouxeram influências do Canadá para a indústria. A implantação do projeto custou mais de 11 milhões de reais. A empresa busca contribuir com a redução do impacto ambiental. Com a nova estrutura, a água passa a ser reaproveitada e o processo também gera energia. Esse leite, que é resto que sai dos equipamentos, ele vem para a estação de tratamento de efluentes, sofre um pré-tratamento e vem para um reator anaeróbio. O que é isso? É o local onde vai ser gerado esse gás. Lá dentro, a gente conclui 80% do tratamento dessa água e 100% da geração de gás que é produzida aqui. Para você ter uma ideia, a quantidade de gás que nós produzimos com a quantidade de rejeitos hoje já é suficiente para 30% da nossa energia gerada na caldeira. Isso corresponde a aproximadamente 400 pés de eucaliptos num único dia, deixando de ser consumidos somente com a utilização desse biogás gerado aqui nessa estação. Um jogador goiano é um dos 3 finalistas do Prêmio Puskás de melhor gol do ano e estará presente na festa Os Melhores da FIFA, que ocorre no dia 11 de janeiro em Zurique, na Suíça. Agora vamos conhecer um pouquinho desse jogador, que da noite para o dia se tornou conhecido nacionalmente e também internacionalmente. Aconteceu em Zurique, na sede da FIFA, o anúncio dos 3 finalistas para o Prêmio Puskás, ou o prêmio do gol mais bonito da temporada. Entre os concorrentes para o golaço de 2015 estão o atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona,
o lateral direito italiano Alessandro Florenzi, da Roma, e o atacante brasileiro Wendel Lira, que estava no Goianésia. O gol de Messi é daqueles que muitos consideram normal, já que vem do atacante 4 vezes melhor do mundo e que em 2015 está indicado para levar a sua 5ª estatueta. Essa fileira de jogadores driblados são do Atlético de Bilbao, na final da Copa do Rei. Ironicamente, o segundo concorrente fez sua pintura justamente contra o Barça de Messi. Em partida válida pela primeira fase da Champions League, o lateral direito da Roma, Florenzi, percebeu de longe que o goleiro catalão estava adiantado, arriscou e o resultado você já sabe. Um golaço no Estádio Olímpico, na capital italiana. O terceiro concorrente é brasileiro, não é dos mais badalados e nem jogava em um time grande. Wendel Lira fez sua obra-prima no estádio Serra Dourada, quando o atacante defendia o modesto time do Goianésia no campeonato estadual. Em uma bicicleta rodada no jogo contra o Atlético Goianiense, ele saiu do anonimato e, em janeiro, vai à Suíça disputar com essas feras o gol mais bonito de 2015. Além do Goianésia, Wendel Lira também jogou pelo Tombense a Série C do Campeonato Brasileiro. Foram apenas 4 partidas pelo Clube Mineiro e o jogador se desligou e estava desempregado há mais de 2 meses e meio. Logo após a sua indicação ao Prêmio Puskás, ele foi contratado pelo Vila Nova de Goiás. E agora já sabe que em 2016 tem pela frente o estadual goiano e o brasileiro Série B. Ainda está de surpresa, né? Ainda, como eu te falei, não estou acreditando, está sendo uma coisa inédita na minha vida, uma coisa nova, essa badalação toda, mas acho que tudo isso é fruto de um trabalho, né, reconhecido. Wendel Lira começou sua carreira no Goiás Esporte Clube, time que defendeu entre 2007 até 2011. Após um rápido empréstimo para o Fortaleza, o jogador nunca mais se firmou em um grande clube, rodando entre equipes secundárias do futebol nacional. De clube novo, o atacante agora tem desafios pela frente. Reencontrar o bom futebol que o fez ser revelação na época de categorias de base e passar de um mero desconhecido dos gramados para um ídolo nacional. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar de um projeto que pretende terceirizar a gestão de escolas estaduais no estado de Goiás. E também nós vamos falar sobre um grão tradicional na culinária goiana, o milho. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Boletim Conexões especial do final de semana. O estado de Goiás pode ser o primeiro do país a adotar o modelo de gestão por organizações sociais na educação. Esse é o projeto do governo estadual que pretende transferir a administração de 30% das escolas estaduais, cerca de 300 unidades, para OSs já no ano que vem. A terceirização de parte da rede estadual de educação deve seguir o modelo que foi aplicado na saúde a partir do ano de 2012. Os principais hospitais públicos de Goiás deixaram de ser administrados pelo governo e passaram a ser geridos por organizações sociais a partir de 2012. Esse mesmo processo deve se repetir na educação do estado. O governador Marconi Perillo projeta que para o início de 2016, as OSs vão tomar conta de pelo menos 25% das escolas estaduais. De acordo com o secretário extraordinário Antônio Faleiros, essa é uma estratégia do governo para melhorar a situação das escolas, assim como ocorreu com os hospitais da capital. Todos são unânimes em dizer que nós temos uma educação de péssima qualidade no Brasil. Isso não é constatação minha, isso é constatação de todos os estudiosos da área, de índices que foram sendo colocados para avaliação, como o próprio IDEB, não é? Enfim, nós temos que buscar alternativa. E a alternativa que a gente busca com essa parceria é justamente você dar mais estrutura para que haja uma boa aplicação da política pedagógica. O governo não fala em privatização nem terceirização. O assunto é tratado como uma parceria entre Estado e organização social que não tem o objetivo de obter lucros.
O Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, se posicionou contra a iniciativa. Para ele, é necessário esclarecer alguns critérios antes que a iniciativa seja tomada. É lógico que a escola que está aqui não é a escola dos nossos sonhos. Está longe do ideal, está longe do que nós queremos. Mas o governo se vale da precarização da escola pública hoje para depois justificar a entrega para o setor privado para dizer que o setor privado tem mais competência do que o público. Não tem. Para esse professor de história, a preocupação não está apenas no aumento do índice de desenvolvimento da educação. Ele acredita que existam interesses econômicos por parte do governo. Todos os direitos que o funcionalismo público, por exemplo, alcançou quando trabalha para a administração direta ou indireta, por estar agora vinculado a uma empresa privada, a uma entidade privada, eles perdem esses direitos. Então isso já é preocupante, porque alguns direitos trabalhistas são ameaçados. E me parece que esse é um dos principais objetivos da terceirização. Sair das amarras que a Constituição estabelece. A Constituição garante direitos para os trabalhadores. Como tirar esses direitos, economizar, transferir para a iniciativa privada recursos que são públicos de uma forma legal, legalizando OS, né? E agora nós vamos falar sobre uma tradição da culinária goiana. Os pratos feitos com milho, como a pamonha, o curau e também o bolo de milho. E essa tradição vem desde a pré-história, já que o grão já era usado pelas populações tradicionais da América do Sul, incluindo o Brasil, antes da chegada dos colonizadores. O milho é um grão originário da América e já era cultivado pelos indígenas quando os portugueses chegaram ao Brasil. Em Goiás já foram encontrados registros de que o milho era plantado e consumido há milhares de anos. Em Serranópolis, que é uma região de Goiás, foi descoberto pela Universidade Católica, pelos antropólogos da Universidade Católica, fósseis de homens pré-históricos que tiveram aqui há 10 mil anos atrás e foram descobertos grão de milho. Por quê? Porque eram sociedades de caçadores e coletores. E essas sociedades começaram a desenvolver plantações, entre elas os milho. Ainda hoje, o milho é uma das principais matérias-primas para a alimentação da humanidade e é largamente cultivado. Os maiores produtores do grão são os Estados Unidos, a China e o Brasil. Com o milho podem ser feitos diversos pratos, doces e salgados, como farinha, curau, bolos, sopas e também uma das mais famosas iguarias goianas, a pamonha. O prato é feito a partir do milho ralado, recheado com queijo e temperos diversos. Ela pode ser doce ou salgada e sempre é enrolada com a própria palha do milho, mostrando a clara influência da culinária indígena. Essa região de Goiás, como ela é uma região muito distante do litoral, por isso que a gente chama de sertão, né? Sertão longe do litoral, o pessoal aqui também aprendeu muita coisa com os nativos americanos. Entre elas, fazerem muita atividade na culinária, como comer piqui, né, fazer peixe na bananeira e, entre elas, também o milho. A produção da pamonha, ou melhor, as pamonhadas, são um evento tradicional de Goiás e reúnem as famílias no processo de preparar e comer a pamonha. Eu fui criada na fazenda, então, é época de milho, papai reunia a família toda e a gente ia colher o milho na roça e fazer a pamonhada. Daí era geralmente época de safra mesmo, porque naquela época não existia irrigação. Então, e era época de chuva. Bastava cair uma chuva e o milho estava no ponto, a gente já pensava logo na pamonhada. As famílias mais tradicionais, goiana mesmo, ainda faz pamonha na fazenda, com aquele ralador que se fazia no século XIX, reúne a família, é um dia de festa. Então, o milho, a pamonha em si, ela é também um produto social para reunir pessoas. Para a família de Maria Zélia, as pamonhadas evoluíram de reunião familiar para negócio. Há mais de 30 anos, as diferentes gerações da família cuidam de uma das pamonharias mais tradicionais de Goiânia.
Ao longo dos anos, o prato tradicional foi ganhando novas roupagens para agradar aos diversos paladares. No decorrer dos anos, aí a gente foi agregando alguns outros sabores, sabe? Mas inicialmente era pamonha de sal com queijo, doce com queijo, a moda que é com linguiça e queijo e a de pimenta com queijo. Ficou durante muitos anos com esses sabores. Depois a gente veio agregando a pamonha especial, a pamonha goiana, a pamonha nordestina e a pamonha com jiló. E a doce com catupiry. Você pode aproveitar o fim de semana para comer uma pamonha, né, depois dessa matéria. Bem, a gente fica por aqui com o Boletim Conexões. Participe dos próximos programas enviando sugestões de pauta, críticas, vídeos ou matérias. Você faz isso mandando um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou mandando o WhatsApp no 9181 1406. 9181 1406. Eu te espero na segunda-feira, às 6h30 da noite, com um programa especial sobre as campanhas dos times goianos durante o ano de 2015. Vamos falar sobre Vila Nova, Atlético Goianiense e também sobre Goiás. Espero você então na segunda-feira. Até lá e um bom final de semana.